Queria começar sabendo que a senhora é uma especialista em orçamento público, que a senhora muito estuda o orçamento público, dizendo o seguinte: já há mais de 4 anos, São Paulo não tem reajuste das tarifas de ônibus. É possível nós entrarmos em 2024, 2025, digo, mais uma vez, sem tarifa, sem reajuste da tarifa de ônibus? Sabino, a questão do transporte em São Paulo é bem mais complexa do que só isso, né? A gente, além de não ter reajuste, a gente está com tarifa zero aos domingos, então piorou, né? O subsídio que é dado hoje para as empresas de transporte da prefeitura aumentou ano após ano, mas a gente não está tendo uma contrapartida no serviço para a população. Então, o número de usuários dos transportes públicos, dos ônibus na cidade, vem caindo. Então, a gente está pagando cada vez mais, subsidiando cada vez mais, evitando esses reajustes. Tudo isso o quê? Para atrair as pessoas para o transporte público, porque a gente sabe que a gente vive, de fato, uma cidade caótica, né? As pessoas gastam muito, muito tempo para se locomover, mais de 2 horas em média. A gente tem 1 em cada 5 paulistanos que demora mais de 3 horas no trânsito. Só para ter uma ideia, Sabino, da perda que isso significa, se essas pessoas estivessem trabalhando no tempo que elas gastam para se locomover pela cidade, daria uma renda média cerca de R$ 1.500 por mês a mais para cada paulistano. Como é que é? Esse Se é as pessoas... 1.500. Se as pessoas, em vez de estarem no trânsito, perdendo esse tempo danado no trânsito, estivessem trabalhando, elas teriam uma renda maior em R$ 1.500 por mês, cada paulistano, em média. Esse é o Esse custo. dado A gente fez essa conta pela renda média, né, dos paulistanos, e pegou o tempo que é gasto no trânsito, que são quase 2 horas e meia. E isso não só para quem usa o transporte público. Para todos. Porque ao não utilizar também o transporte público, e o transporte público está cada vez pior, as pessoas preferem usar o carro. E a gente sabe que, obviamente, que o carro ocupa muito mais espaço. Então, quanto mais se utiliza o carro porque o transporte público está ruim, mais trânsito, mais demora. Então, a gente precisa sim fazer as pessoas irem para o transporte público, mas não é uma questão só de subsidiar a tarifa. De novo, está acontecendo, não está adiantando nada. Por quê? Porque o transporte público é de péssima qualidade. E aí a gente sabe, aí, primeiro, está saindo aí aquilo que a gente sabe há muito tempo, o PCC infiltrado no transporte público. Não tem qualidade. O tempo gasto em deslocamentos aumentando. O dinheiro gasto aumentando. E as pessoas escolhendo não usar. Tá tudo errado, concorda? Mas me perdoe, eu volto à pergunta original. É possível entrar em 2025 sem reajuste de ônibus? Então, o ponto, a gente precisa... Eu vejo que o grande ponto, a gente precisa juntar todos os modais de transporte. Então, metrô, ônibus, trens, isso tudo tem que estar alinhado, né? Não adianta só o ônibus estar completamente fora do que está o metrô, do que está o trem, porque isso vai fazer com que as outras, aliás, tem agora o governador Tarcísio quer ampliar essas redes. Se você não tiver um equilíbrio de tarifas, você vai desestimular os investimentos nessas outras modais. Então, mas de qualquer maneira, incentivar o transporte público é ok. A questão é, a gente precisa, mais do que tudo, fazer com que esse dinheiro que está indo aí não vá para o ralo e realmente vire um serviço de qualidade. O que me preocupa não é a tarifa estar em 4,40, porque outras cidades também subsidiam para diminuir, porque é isso, o custo é muito alto, é isso, a pessoa teria 1.500, quanto que vale isso para a cidade? R$ 1.500 por mês se não tivesse trânsito. O problema é que o dinheiro está sendo gasto e não está se transformando em resultado. Então, não é uma questão de manter ou não a tarifa. Com o que tem hoje de orçamento da cidade de São Paulo, você poderia manter a tarifa. O problema é, primeiro, não ter uma viabilidade conjunta com o Estado. E, número 2, as pessoas estão saindo do transporte público. Faz nenhum sentido. Então, a gente precisa realmente melhorar a eficiência. Um transporte público de qualidade é isso, melhora a qualidade de vida das pessoas, aumenta o rendimento delas quando vai para o trabalho. E a cidade é caótica. A gente sabe que essa é uma das maiores dores do paulistano. Mas a questão é, primeiro, integrar. Em segundo lugar, garantir que o serviço está sendo bem prestado. O que não está acontecendo, porque os valores, de novo, só aumentam. Eu brinco que o transporte público aqui é o seguinte: leve 2, pague 7. Agora, candidata, se não houver reajuste de tarifa, tem que aumentar o subsídio. Então, o subsídio, que já está em mais de 5 bilhões, a questão, será que essas empresas estão cumprindo? Primeiro ponto é esse, Sabino, a gente precisa rever esses contratos. Eu falo isso não só para o transporte.
Eu tenho, a grande alegria de ter dentro do partido Deltan Dallagnol, né? Que foi quem colocou o Lula na prisão e um dos responsáveis pela Operação Lava Jato. Eu falo que a primeira coisa que a gente precisa é uma auditoria muito forte em todos os contratos da prefeitura. E vamos começar pelos transportes. Eu quero um Deltan Dallagnol olhando os contratos do transporte, um Deltan Dallagnol olhando os contratos de lixo da cidade, um outro olhando os contratos que a gente sabe que a gente tem aqui de... o secretário, Deltan Dallagnol? Com muita alegria, né? Aliás, ele tem ajudado bastante no plano, principalmente nessa parte de auditoria, e a gente tem olhado com bastante... Esse é um dos exemplos, né? Como é que pode, gente? São Paulo, isso vale para tudo, Sabino. Quando a gente olha os valores gastos nessa cidade, para tudo, tá? Educação, a escola pública é mais cara que a escola privada aqui em São Paulo, com uma qualidade do ensino muito inferior. Saúde. Então, tudo que a gente olha, seja transporte, seja educação, seja saúde, tudo está entre os mais caros do Brasil e de pior qualidade. Gente, não é possível. Pelo que eu entendi do que a senhora trouxe, então, a ideia seria um programa de incentivo ao transporte público, Perfeito. melhorando as condições. Melhorando as condições. Começando pela fiscalização dos contratos e depois? E tendo certeza de que esses contratos serão cumpridos. Porque hoje, Lupato, o grande problema é esse. As empresas não cumprem os contratos, não cumprem, e não tem nenhum tipo de multa. Outra coisa, eu trabalhei na Secretaria de Desestatização, tá? E eu entendo por que o brasileiro tem essa birra com privatização. Porque muitas das vezes as concessões e tudo é um Deus dará. Você troca um pirata público por um pirata privado, entendeu? E quem tá lá não tá nem aí pro serviço que está sendo prestado. Então, qual que é a vantagem quando você terceiriza e quando você faz esse tipo de... e passa para a iniciativa privada? Poder botar na rua se não funciona. E qual que é a empresa aqui em São Paulo que vocês já viram sendo colocada na rua? De qualquer coisa, me diz, do transporte, quem? Quem teve caducidade do contrato? Quem teve um contrato interrompido? A gente sabe a questão agora dos serviços funerários. Um monte de reclamação. Quem que vocês já viram sendo mandado embora? Eu quero que vocês me respondam. Qual foi a empresa contratada nessa cidade que foi mandada embora? Não dá. Entendeu? A grande coisa quando você faz uma terceirização é garantir o cumprimento do contrato, que é o serviço de qualidade para a população. Se não tem rua. Agora, a gente tem essa coisa no país que é isso. A gente, infelizmente, a gente tem um jogo de cartas marcadas, a gente sabe que são sempre as mesmas empresas e não tem nenhum tipo de cobrança. E nesse